Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o livro Os Afogados e os Sobreviventes, do Primo Levi. Ele não é o livro mais conhecido do autor, não é tão conhecido quanto É Isto um Homem, mas é um livro muito bacana, tem reflexões bem interessantes e vale a pena ser lido. O livro ele é dividido em 8 capítulos, com cada um dos capítulos tratando de um assunto diferente sobre o nacionalsocialismo alemão, regime nazista, né, e o Holocausto. O primeiro capítulo ele vai tratar sobre a memória e justamente o impacto que esses acontecimentos, né, que essa experiência concentracionária tem na, na memória de cada um, no psicológico de cada um dos sobreviventes, né. É muito interessante porque o autor ele já começa o livro com um capítulo que trata assim sobre um assunto de uma maneira até humilde da parte dele, né? Porque ele mostra ali, ele disserta sobre a falibilidade do ser humano, né? Sobre a nossa memória não ser tão precisa quanto imaginamos. E ele traz um pouco de base da psicoanálise, mas ele mesmo deixa claro que ele não é um psicanalista, ele não é um psicólogo, mas que qualquer um consegue observar o quão falha é a nossa memória simplesmente observando as pessoas à sua volta, observando, né, no dia a dia. E isso é bem verdade, basta você tentar se recordar de memórias de muito tempo atrás, da sua infância, a primeira vez que você comeu uma comida sólida, por exemplo, são lembranças que foram com certeza marcantes na nossa vida, mas que nós não nos lembramos com precisão. Então ele vai mostrar ali no livro como diversas memórias daquele período, do período em que ele esteve no campo de concentração, divergem com memórias de outros sobreviventes. Então, existe essa divergência, né? Às vezes presenciando o mesmo fato, quando eles vão narrar, descrever o que aconteceu, existem diversas divergências e isso é natural, né? Isso não invalida a experiência, os relatos dele de forma alguma, mas é muito bacana você começar a ler o livro com essa pegada, já percebendo que aquilo ali é um relato de um ser humano, de uma pessoa e é algo mais subjetivo mesmo, né? O segundo, o segundo capítulo vai falar sobre a Zona Cinza. É um capítulo muito interessante, eu gostei bastante desse capítulo, porque ele explica bastante da complexidade do sistema dentro do campo de concentração, do sistema lageriano, né? É um sistema ali muito mais complexo do que nós tendemos a imaginar com a nossa visão superficial, décadas depois, né, desses acontecidos. Então, assim, ele vai dizer que nós tendemos, né, já na década de 80, na verdade, quando o livro foi escrito, a gente pensa que no sistema, em geral, né, nós pensamos que dentro dos campos de concentração havia essa divisão ali bem precisa entre soldados e prisioneiros, né, dois polos opostos e bem distintos. Mas não era exatamente assim que funcionava. Você tinha também uma zona cinza, uma mistura desses dois polos opostos, né? Que seria essa zona cinza, onde você tinha prisioneiros que colaboravam de certa forma, devido às condições, com o regime nazista. Então eram prisioneiros que, por conta de um pouco de sopa, por um pedaço de pão, eles passavam a exercer funções que colaboravam com a manutenção do sistema, passavam a supervisionar outros presos, né? Passavam a, às vezes, operar ali as câmaras de gás, a realizar a cremação dos corpos e dentre outras funções que eles passavam a exercer. Então, nós temos essa visão de que era bem distinto a função ali dos soldados e a posição, né, dos prisioneiros, mas existia essa zona cinza. Era um sistema muito complexo, reflete um pouco da complexidade do ser humano, ainda mais numa situação dessa, né, onde a estrutura civilizacional já foi quebrada. Ele vai falar sobre essa zona cinza, sobre esses prisioneiros que acabavam ficando ali em uma posição cinza, realmente uma posição mista entre soldado e prisioneiro, e que, inclusive, a maior parte dos sobreviventes são pessoas dessa zona cinza, pessoas que tinham, às vezes, um pouco mais de sopa, um pouco mais de pão, trabalhos um pouco mais leves, né, e que, portanto, tinham uma chance maior de sobreviver.
O terceiro capítulo vai falar sobre, tô com a minha cola aqui, sobre a vergonha. Sobre a vergonha que as pessoas sentiam, que os sobreviventes sentiam após sair do campo de concentração. E ele vai tentar encontrar explicações, né? E ele ressalta que ele não é um psicanalista, mas ele tenta encontrar explicações do porquê de os sobreviventes se sentirem envergonhados pelo simples fato de terem sobrevivido. E as hipóteses mais plausíveis, as explicações mais plausíveis que ele consegue encontrar são que essas vergonhas lá advêm da situação desumana que eles estavam expostos. É uma vergonha de você ter ficado nu perto de várias outras pessoas desconhecidas, defecado como um animal, ser tratado por outros seres humanos como um animal, como uma besta, como um ser desprovido de qualquer honra moral. E justamente é uma vergonha ali do pão roubado do companheiro, ali naquele momento de necessidade, de sobrevivência, né? O pão roubado do companheiro é uma vergonha de ser tão humano quanto o soldado que está ali participando desse sistema e fazendo cometendo todas aquelas atrocidades, né? Então, o reconhecimento de que você é feito da mesma matéria que aquele soldado, você é tão humano e tão capaz de fazer o mal quanto ele, é uma vergonha de ter sobrevivido enquanto pessoas muito melhores, com caráter, com valores morais muito mais libados do que você, acabaram morrendo. E ele cita diversos exemplos nesse capítulo de pessoas que não abaixavam a cabeça quando viam um outro prisioneiro sendo espancado. Pessoas que tinham realmente, eram grandiosas em termos de caráter e que acabaram morrendo. E assim, essa vergonha, ele diz que é como se houvesse uma sensação também de que existia uma cota ali de sobreviventes. E quando você sobrevive, você de certa forma tomou o lugar de pessoas que mereciam estar vivas. E você está ali e de certa forma é responsável pela morte dessa pessoa. Então ele disserta sobre essa vergonha, né, que os sobreviventes sentem, e muitos desses sobreviventes, por conta desse sentimento, justamente se suicidaram. Até mesmo o próprio Primo Levi tem, não se sabe ao certo, né, se a morte dele foi um suicídio, se foi um acidente, mas tem essa hipótese de que a morte dele, né, possa ter sido um suicídio, e é um capítulo bem interessante. O quarto capítulo vai tratar sobre a comunicação e sobre o quão crucial era para um prisioneiro recém-chegado saber se comunicar com os outros prisioneiros, que nesse caso significava falar alemão, né, que era o idioma mais falado ali em Auschwitz, porque justamente ali no momento de embarcar no trem para ir para o campo de concentração, um, um judeu que não falava alemão, ele já era tratado como algo ainda pior do que os outros judeus que falavam alemão. O simples fato dele não conseguir entender a ordem que o soldado dava e não conseguir executar aquela ordem já poderia significar muitas vezes uma surra, né? Ele acabava apanhando por não conseguir entender o que aquele soldado estava falando. Era tratado de fato como um ser muito inferior, né? Ainda mais inferior, se é que isso é possível, do que os demais judeus que falavam alemão. E que assim que eles chegavam ali no lager, no campo de concentração, você saber se comunicar em alemão, conversar ali com os outros prisioneiros, poderia significar você descobrir, né, técnicas ali, maneiras muito simples, mas que contribuíam bastante para a chance de sobrevivência do prisioneiro. Você descobrir como negociar, conseguir um pouco mais de pão no mercado negro, uma colher, como evitar os trabalhos mais pesados, e etc. Todas essas coisas, elas contribuíam bastante para a chance de sobrevivência de um prisioneiro. E tinha também aquela questão do isolamento, do peso mental, porque você já estava ali naquela situação degradante, né, desgastante psicologicamente, fisicamente, e daí você ficar isolado, não conseguir trocar o mínimo que fosse, né, de palavras com um outro companheiro, isso tornava as coisas ainda pior, né, para
um prisioneiro que estava ali naquela situação. E tem também a questão de ouvir, né, as ordens dos soldados, conseguir responder quando chamavam o número do prisioneiro ali na hora de servir a sopa. Tudo isso era crucial para a sobrevivência, porque basta você imaginar, né, a, como que ficaria uma pessoa que não entende, não conversa, não consegue se comunicar com as demais pessoas ali, e daí tem um soldado gritando com ele, mandando ele fazer determinada coisa, e ele começa a apanhar porque ele não entende, não sabe o que fazer, e como que você sai daquilo? Você vai continuar apanhando, apanhando, porque você vai simplesmente adivinhar o que é para ser feito, o que está sendo requerido de você. Então, é uma situação de desgaste, de estresse emocional que significava simplesmente a morte para aqueles que não conseguiam se comunicar. A comunicação era crucial para a sobrevivência dentro do campo de concentração. O quinto capítulo vai falar sobre a violência inútil e sobre como determinadas ações, determinadas práticas de violência eram inúteis ou aparentemente inúteis, mesmo quando consideradas dentro da visão, dentro da ideologia nazista, né? Porque ele vai citar um exemplo ali no livro de idosos que estavam em estado terminal numa UTI e que se mesmo dentro da visão ali da ideologia nazista, se a intenção dos nazistas era eliminar a população, o povo judeu, eles poderiam simplesmente ter deixado aqueles idosos ali para morrer. Mas em vez disso, eles tiraram aqueles idosos da UTI em estado terminal, colocaram eles no trem e enviaram eles para um campo de concentração. E uma viagem que era desumana, desgastante, muito sem comida, sem lugar para fazer as necessidades fisiológicas, fizeram com que eles fossem expostos a essas condições, a tamanha violência, e que é simplesmente difícil, é aparentemente inútil esse tipo de violência. É difícil de você encontrar uma explicação para esse tipo de prática. Mas ele levanta também, novamente, uma hipótese. Ele acredita que esse tipo de violência que, que os nazistas praticavam, ela tinha a função de desumanizar, de fazer com que os judeus fossem rebaixados a uma categoria animalesca, fazer com que eles fossem tão desumanos, fossem despidos, fazer com que eles fossem despidos de qualquer traço de humanidade, valor, ética, moral, rebaixar eles a uma condição de uma besta, de um animal, para que a violência, toda aquela violência do Holocausto, do massacre, não fosse uma violência praticada contra seres humanos, mas uma violência praticada contra animais. Talvez ali na tentativa de diminuir o impacto, né, mental, o impacto psicológico que essa violência teria sobre eles mesmos, para se sentirem então menos culpados por toda aquela violência praticada. O sexto capítulo vai falar sobre os intelectuais em Auschwitz, sobre o quão difícil era para aquelas pessoas que trabalhavam com ideias, se ocupavam, né, com ideias, o quão difícil era para eles sobreviverem naquelas condições, o quão eles tinham de se despir de de um certo orgulho que os intelectuais costumam carregar, e do quão inabilidosos eles eram, né, com trabalhos braçais. As pessoas que trabalhavam com trabalhos manuais, elas acabavam tendo muito mais habilidade de exercer os trabalhos ali dentro do campo de concentração, né? Os trabalhos que, em sua maioria, eram trabalhos manuais. Então, aqueles que exerciam atividades intelectuais antes da prisão, eles acabavam enfrentando muito mais dificuldade e, consequentemente, tinham uma chance menor de sobreviver ali dentro. O sétimo capítulo vai falar sobre estereótipos, sobre as visões superficiais que nós temos, que na década de 80 as pessoas já tinham a respeito do acontecido, e ele vai citar diversos exemplos, né, que corroboram com essa afirmação dele, que sustentam essa afirmação, e hoje em dia, então, à medida que o tempo vai passando, fica ainda mais rasa, ainda mais superficial a nossa compreensão do que foi, né, o regime nacional-socialista alemão sobre todos esses acontecimentos. O oitavo capítulo, ele vai falar sobre cartas que ele trocou com leitores alemães de É Isto um Homem, e ali ele vai
falar, né, sobre também a reforma ideológica que aconteceu na Alemanha com a queda do nazismo, porque as pessoas elas tiveram de é, reaprender diversas coisas, né, abandonar as concepções que elas carregavam que vinham ali da ideologia nazista. Então, os professores tiveram que se reeducar em diversos tópicos, né, os alunos, a sociedade no geral. Então, ele vai tratar um pouco disso no oitavo capítulo, mas o foco não é exatamente esse. E esse é um livro que eu gostei bastante, é um livro muito bom, recomendo de verdade. Gostei principalmente de algumas passagens, por exemplo, como no capítulo 2, quando ele fala de uma figura bem caricata, né, que representa um pouco dessa complexidade ali do Lager, que seria o Runkovski, que era um prisioneiro judeu que estava encarregado de supervisionar, de gerir o lager, né? Então você tinha ali um judeu supervisionando os outros judeus, gerindo o campo de concentração. E ele era uma figura caricata que, de acordo com o Primo Levi, representa toda essa complexidade do sistema, essa complexidade do ser humano, justamente porque ele se vestia de um manto real e andava de carruagem ali pelas ruas do lager. Então, achei bem interessante e ele usa isso para descrever um pouco dessa natureza humana, né? E fala sobre esse desejo de poder que mesmo um, uma, um judeu, ali, uma pessoa, sabe, numa situação daquela, em um campo de concentração, né? Ele ainda tinha esse desejo por poder, ainda queria ter os súditos dele, né? E que nós somos seres humanos, nós somos assim, nós somos seres traiçoeiros, nós somos capazes de exercer o mal, somos tão capazes, né, de praticar o mal quanto cada um daqueles soldados nazistas, porque à medida que o tempo vai passando, a gente se afasta bastante dessas ocorrências e daí a gente passa a ter a impressão de que foi algo muito extraordinário, que está muito distante da gente, que a nossa índole ela é muito diferente da índole dessas pessoas, que de alguma forma eles não eram seres humanos, né? O livro ele faz vários paralelos também com o arquipélago Gulag e fala dos gulags, de como os sistemas dentro dos gulags, né, o comportamento humano era muito parecido com o comportamento dos seres humanos ali dentro dos campos de concentração nazista. Então, mostra justamente, o livro tem essa pegada de tentar mostrar pra gente que nós somos seres humanos, nós devemos nos recordar disso. A nossa natureza, ela é traiçoeira, nós somos capazes de fazer o mal. E é um livro que é muito atual, justamente porque hoje em dia a gente tem essa polarização ideológica absurda, né? E nós observamos que, em geral, as pessoas têm uma visão muito positiva de si mesma, né? Acreditam no seu desejo de promover o bem para o mundo, né? Então é aquela visão de, eu tenho essa visão aqui, eu sigo essa ideologia, mas eu tô certo, eu quero promover o bem do mundo, outras pessoas não estão interessadas, não estão tão interessadas em promover o bem, a minha visão está correta, a visão deles está errada, e isso, né, é muito prejudicial. Nós nos esquecemos do quão capazes de fazer o mal nós somos. Nós não somos seres que têm essa capacidade de analisar exatamente todas as informações presentes no mundo, presentes na realidade, para conseguir justamente para conseguir estar imunes a erros, né? Então nós somos sempre passíveis de erros e somos seres humanos, animais, seres biológicos, né? E estamos aí, vamos acabar errando. E quando a gente negligencia a história, quando a gente deixa de conhecer a nossa própria natureza, e esses episódios que representam tanto a natureza humana, como o próprio Primo Levi descreve, né? Foi uma espécie de experiência social aquilo ali, porque foi extraordinário, foi realmente horrível o que aconteceu nos campos de concentração. Então, o livro pede, né, para a gente estar sempre lembrando, e tem um poema que ele cita no livro, que eu acho muito interessante. Para mim, esses trechos do final do segundo capítulo foram o ponto alto da leitura, né, onde ele diz que, cheio de autoridade precária e ignorante a respeito do que considera certo, da sua essência de vidro, faz palhaçadas sob o olhar de anjos, os levando ao choro. E ele também
fala, né, aqui ele está falando dessa nossa autoridade precária, do quão nós somos ignorantes a respeito daquilo que consideramos certo ou errado, e do quão capazes nós somos de fazer palhaçadas horríveis o suficiente para colocar os anjos aos prantos, né, deixá-los aos prantos. E outro ponto é quando ele fala justamente dessa figura caricata do Runkovsky, ele fala dessa nossa sede, poder, e ele diz o seguinte: com o poder formamos pactos, voluntários ou não. Nos esquecemos que estamos todos no gueto, que o gueto é cercado, que do lado de fora das cercas estão os senhores da morte, e que não longe o trem nos espera. Então, quando nós, né, passamos a negligenciar nossa própria capacidade de fazer o mal, de contribuir com a destruição da sociedade, a destruição da civilização, a gente acaba afundando um barco não só para a gente, né, mas para todo mundo. É um livro muito interessante, vale muito a pena ler, refletir sobre todos esses assuntos e sobre a nossa capacidade de ser humanos e fazer palhaçadas humanas o suficiente para deixar os anjos aos prantos. Até mais. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreva, comente, fique à vontade.